Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês poderão, ou melhor, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, que é perfeito e agradável a Ele. Oremos em nome do Senhor Jesus. Por tudo que o Senhor nos permitiu nesta noite ofertar a Ti, Senhor. Nosso louvor, adoração, o reconhecimento da grandeza, da bondade do Senhor, dos testemunhos que nós ouvimos nesta noite, da oportunidade de uma mãe poder apresentar seu filho na casa do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e eu quero te pedir humildemente neste momento, que o teu Espírito Santo possa usar a minha vida, e que eu possa, Senhor, transmitir nestes minutos que ainda temos de reunião, uma boa palavra ao coração da tua igreja, e que todo louvor e toda honra e glória sejam somente ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, esses últimos anos eu tenho observado que a humanidade está passando por um processo de transformação jamais visto em toda a história. Nós avançamos em muitas coisas, em termos de conhecimento, principalmente na área científica. A humanidade evoluiu muito nos últimos anos. Tem coisas que os nossos avós, há 30, 40, 50 anos atrás, consideravam impossíveis de acontecer e que se tornaram possíveis dos últimos anos. Eu estava meditando a esse respeito e eu voltei um pouquinho no tempo, há uns 40 anos, 40 e pouquinho atrás, quando eu era bem adolescente ainda, e eu trabalhei com um senhor, ele era motorista de ônibus, e ele costumava sempre falar algumas coisas, e as pessoas falavam assim: você é louco, você está alucinando, isso não vai acontecer. Ele dizia coisas do tipo: olha, vai chegar um tempo que as pessoas vão poder carregar o telefone para qualquer lugar, porque o telefone não vai precisar estar pendurado na parede e ligado num fio. Ele falava coisas assim do tipo: olha, as pessoas, elas vão poder se comunicar e se ver uma e a outra, elas vão poder visitar lugares do mundo sem precisar viajar para lá. Ele dizia que ia chegar um tempo, ele era motorista de ônibus, ele brincava assim: vai chegar um tempo que os ônibus vão andar sozinho, vão parar no ponto sozinho, e não vai precisar de motorista. A gente ouvia aquelas coisas, e eles até apelidaram ele de Mazzaropi, porque dizia que ele contava muita história, e que aquilo era impossível. Eu estou falando lá dos finalzinhos dos anos 70, começo dos anos 80. Quando a gente olha 40 anos depois, e a gente vê essas coisas acontecendo, esse senhor, ele já morreu, já não está mais entre nós, eu fico imaginando, ele tinha razão. Ele talvez não soubesse do que estava falando, mas ele tinha razão. Porque a humanidade descobriu nas últimas décadas o poder da transformação. Nas últimas décadas, a humanidade descobriu como se evoluir cientificamente, sociologicamente, culturalmente, economicamente. E hoje nós podemos realizar coisas que antigamente eram coisas impossíveis. E todas essas descobertas, elas só foram possíveis a partir do momento em que o homem descobriu que com as suas atitudes, com as suas ações,
ele poderia mudar tudo ao seu redor. Eu diria que as nossas atitudes, elas desencadeiam mudanças que afetam diretamente tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas que nos cercam. Aquilo que o pai e a mãe faz, certamente vai afetar a vida dos filhos. E por incrível que pareça, aquilo que os filhos fazem também afetam a vida dos pais. Então, quando Paulo está escrevendo esta carta, e ele diz assim para os crentes em Roma: irmãos, deixem que Deus transforme vocês por meio de uma completa mudança da mente. Fica claro que qualquer processo de transformação passa primeiro pela mente. Ou seja, nós pensamos, nós decidimos, nós realizamos. E quando nós realizamos essas atitudes, ações que nós tomamos, muda tudo à nossa volta, tanto para o bem quanto para o mal. O que Paulo está dizendo nesta palavra é que a transformação deveria, se não é, algo natural na vida da pessoa que se diz cristã. Ou seja, toda pessoa que um dia entregou a sua vida a Cristo deve sofrer naturalmente um processo de transformação, de evolução na sua vida. E como é que isto acontece? Porque na medida que a nossa mente recebe a mensagem do Evangelho, e nós aceitamos aquilo que nós ouvimos, e começamos a meditar, a refletir, a analisar as coisas que nós ouvimos, nós então tomamos atitudes. E as atitudes transformam tudo à nossa volta. E as pessoas começam então a perceber que você já não é mais a mesma pessoa, porque a tua mente foi transformada, foi renovada pelo poder do Evangelho. Então Paulo está dizendo aqui para os irmãos: irmãos, permitam que Deus faça esse processo de transformação na vida de vocês, para que vocês possam agir não mais conforme a sua natureza humana, pecaminosa e decaída, mas agir conforme o padrão divino segundo as Escrituras. Toda pessoa, quando aceita a Cristo e passa a viver sob o governo de Cristo, ela deveria, não estou dizendo que ela vá, mas ela deveria experimentar 3 tipos de mudanças na sua vida. A primeira mudança é a mudança de posição. Como assim? Ela ocorre quando a pessoa decide não confiar mais nos ídolos, não confiar mais na sua própria força, não confiar mais na filosofia humana, não confiar mais em si mesmo, mas ele decide confiar no Senhor e se rende a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a partir desse momento, Jesus passa a residir no coração da pessoa. E a primeira experiência que ela tem é a experiência do perdão. Porque quando Jesus passa a residir em nosso coração, nós somos perdoados dos nossos pecados. E aí nesse momento, então acontece esta mudança de posição. Porque você sai de uma posição de morte espiritual para uma posição de vida espiritual, nova vida em Cristo. Isso está lá em 1 João capítulo 3, versículo 14. O apóstolo João diz assim que nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E quando foi que isto aconteceu? A partir do momento que nós nos rendemos a Cristo. Nós estávamos espiritualmente mortos, estávamos desgarrados, destituídos de Deus. Mas a partir do momento que o Evangelho, ele adentrou a nossa mente, e nós entendemos
a importância e a necessidade de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, nós migramos, nós saímos de uma posição de morte, de destituição da graça e passamos para uma posição de vida com Cristo. A pessoa que sai também de uma posição de pecador, condenado ao inferno. Porque quando você estava vivendo nessa posição de morte espiritual, você estava caminhando em direção ao inferno, à condenação eterna. Então, espiritualmente morto, destituído da graça de Deus, caminhando a passos largos em direção à condenação eterna. Mas aí, quando você muda de posição para a vida, você passa a ser justificado pela graça de Cristo Jesus. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz assim, que Ele nos libertou do poder da escuridão. Ou seja, a nossa posição agora não é mais a posição de alguém que vive, que caminha em trevas, de alguém que caminha sem ter um rumo, sem ter uma direção. Porque agora nós estamos caminhando na luz que é Cristo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. E lá em 1 João capítulo 3, versículo 1, João vai mais adiante ainda e ele fala o seguinte, que esta mudança de posição, de condenado, de destituído da graça, para uma posição de nova vida em Cristo, justificado pela graça, nos garante também o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aí ele fala assim, olha, veja como é grande o amor de Deus por nós. O seu amor é tão grande que nós somos chamados de filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Esta é a primeira mudança que toda pessoa que se rende a Cristo passa a experimentar na sua vida. Então eu te pergunto nesta noite, você tem experimentado isso? O que é sair das trevas, da escuridão, do poder da morte espiritual, da condenação eterna, para viver esta nova vida em Cristo? Paulo está dizendo, irmãos, permita que Deus renove a mente de vocês, para que vocês entendam esta transformação que já se deu, não é que ela vai acontecer, ela já se deu na vida de vocês a partir do momento que vocês aceitaram a Cristo. Tem uma segunda mudança que o crente vai experimentar se perseverar firme no Senhor. E esta segunda mudança é uma mudança permanente. Porque a partir dela você nunca mais será a mesma pessoa. A Bíblia diz que nós seremos um dia transformados para sempre. Então esse corpo corruptível, sabe, essa batalha diária para tentar manter-se íntegro, santo diante do Senhor, tudo isso vai acabar. A partir do momento, Paulo diz, em que nós então fomos levados à presença do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 52. Ele fala assim, irmãos, escutem este segredo, isso aqui é para você. Essa transformação permanente é para quem aceita a renovação diária da sua mente pelo Senhor. É para aquele que se rendeu ao poder do Evangelho. Ele diz assim, todos nós vamos ser transformados. Oh, glória a Deus. E ele diz assim que vai ser num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. E quando esta trombeta tocar, os mortos serão ressuscitados, e todos nós que ainda estivermos vivos, seremos transformados. Você quer experimentar essa transformação na sua vida? Então permaneça firme no Senhor. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 3, eu vou preparar para vocês um lugar, e voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós estamos esperando essa transformação, a transformação permanente. Nós estamos aguardando esse dia em que nós seremos transformados para estar para sempre com o Senhor. Mas entre
a primeira mudança, a primeira transformação, de que há de posição, e a transformação permanente, nós temos uma outra mudança, e eu penso que é mais sobre esta que Paulo está falando nesse versículo, que é uma mudança progressiva. O que é esta mudança progressiva? É uma mudança que se realiza todo dia. Ela começa no dia que você entregou o teu coração a Cristo, e ela vai seguir até a sua morte. Essa transformação progressiva, a sua função é produzir em cada crente o caráter de Cristo, é tornar você mais parecido com Jesus. Alguns irmãos, de tanto caminhar com Jesus e de sentir esta comunhão com Jesus, eles vão se tornando mais parecidos com Jesus. Já reparou isso? A pessoa vem para a igreja, né, às vezes toda dura, com uma linguagem não cristã, com um jeito não cristão, e aí a vida, os anos vão passando, a pessoa vai se expondo à palavra de Deus, a transformação vai acontecendo, até que chega um dia que você fica irreconhecível aos olhos dos outros. Sabe aquele parente, aquele amigo que não te vê há 10 anos, e aí de repente vocês se encontram e ele fala: não, mas não é a mesma pessoa. É claro que não é a mesma pessoa, porque essa transformação que Deus opera em nós, ela tem como função principal produzir o caráter de Cristo em nós. Então a gente vai deixando de ter aquele caráter pecaminoso, e a gente passa a viver mais sob o domínio da natureza de Cristo. Uma coisa importante que me veio à mente quando eu estava meditando nesta palavra, é que todas as circunstâncias que ocorrem na vida do crente, preste atenção nisso, todas as circunstâncias que ocorrem na vida do crente, têm como principal objetivo moldar o crente, produzir as mudanças necessárias para que ele tenha a imagem do caráter de Cristo. Toda mudança, sabe, as circunstâncias que acontecem, às vezes você fala assim: Senhor, mas acontece tanta coisa. Mas você já percebeu que tem gente que só ora quando o calo aperta? É assim ou não é? Tem gente que só lembra, não é para você pensar no teu irmão, não, é para você pensar em você agora. Mas cá entre nós, tem gente, quando fica desempregado, aí lembra de Jesus, não é assim? Aí por isso que vive sempre desempregado. Arruma um emprego, tô bem, vou para a praia. Arruma um emprego, vou passear. Aí daqui a pouco o patrão manda embora. Aí volta para orar. Senhor, tem misericórdia. Mas sabe por que essas coisas acontecem? É para moldar o crente. Não é para punir. Entenda isso, não é punir o crente, mas é moldar o crente, ensinar o crente que ele deve depender de Deus e que Deus é a fonte de bênçãos da sua vida. Nunca se esquecer do Senhor. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: vocês são filhos queridos de Deus, por isso vocês devem ser como filhos, devem andar como filho, viver como filho. Aí no versículo 8 ele fala assim: irmãos, vivam como pessoas que pertencem à luz. E no versículo 10 ele fala: procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Então as circunstâncias na vida do crente não é para punir o crente, mas é para ensinar o crente, é para moldar o crente. Sabe, é como o vaso na mão do oleiro, que quebra e ele refaz de novo, para que fique melhor ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Você alguma vez na vida já parou para refletir sobre o tamanho da diferença entre o seu caráter e o caráter de Cristo? Você alguma vez, sabe, você já teve essa curiosidade, sabe, de pegar um pedaço de papel e escrever de um lado minhas qualidades e escrever do outro lado qualidades de Cristo? Você já fez isso? O que eu faria em tal situação? O que Jesus faria? Vejam bem,
Isso é muito importante, responder essa pergunta para si mesmo, porque ela é a chave para você saber quantas mudanças ainda são necessárias na tua vida. Às vezes, nós fugimos de uma reunião de ensino, nós fugimos de uma pregação expositiva da palavra de Deus, nós fugimos de uma reunião de oração com medo de que haja uma revelação, uma profecia. Nós queremos nos esconder porque nós sabemos que a gente ainda não está plenamente moldados. Mas o convite nesta noite, para cada um de nós, é que nós possamos refletir um pouco sobre a diferença entre o nosso caráter e o caráter de Cristo. A diferença vai mostrar o quanto nós precisamos melhorar. Por exemplo, eu gosto de vez em quando, eu não, tá, gente? Falando eu, terceira pessoa, outra pessoa. Ele gosta de mentir. Aí, Jesus é a verdade. Qual é a distância entre a mentira e a verdade? Uau! Se eu quero parecer com Jesus, eu preciso migrar da mentira para a verdade. Qual é a distância entre o tempo que eu gasto na minha vida orando e o tempo que Jesus gastava em sua vida, em seu ministério orando? Quando a gente começa a olhar para nós e para Jesus, a gente vai se sentir mais pecador, é natural. Mas ao mesmo tempo nós vamos sentir também uma necessidade maior de avançar. Porque na medida que nós avançamos em direção a Ele, nós vamos nos tornando mais parecido com Ele. Porque esse é o propósito de Deus. É transformar cada um de nós para que nós tenhamos a imagem do seu Filho. Mas escute isso, essa mudança depende do quanto cada um de nós está disposto a cooperar com Deus nesse processo. Porque não adianta nós ouvirmos se a palavra ela não tiver a liberdade de poder promover a transformação em nosso interior. Então tudo depende de atitude. E não é da atitude do outro, é da nossa atitude. Porque a atitude, vejam bem o que é atitude para o cristão. É a resposta emocional e racional às circunstâncias da vida. Como é que você reage em cada circunstância, favorável ou desfavorável? Como que você reage emocionalmente, como que você reage racionalmente? Disposição que você tem ou manifesta diante das circunstâncias para aceitar as mudanças que Deus está fazendo. Porque às vezes nós queremos muito usufruir das bênçãos que a graça nos proporciona, mas não queremos passar pelo processo da transformação, da mudança que Deus quer operar em nossa vida. Então nós precisamos ter atitude, ou seja, ter disposição para aceitar a mudança. Terceiro, se você mudar a tua atitude, você mudará a tua vida. Se eu mudar, se cada um de nós mudarmos a nossa atitude, nós vamos mudar a nossa vida. Às vezes nós oramos e pedimos ao Senhor: Senhor, traz um avivamento sobre nós. E aí o vento está soprando, o Espírito de Deus está soprando, mas a nossa atitude continua totalmente fora de sintonia com a vontade de Deus. Algumas atitudes que precisam ser mudadas. Eu sei que o tempo não permite, então preciso ser muito rápido aqui. Mas algumas atitudes que nós precisamos mudar. Quando eu falo nós, eu estou generalizando aqui todos. Paulo diz aí em 2 Coríntios 5,17 que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Então existem algumas atitudes que precisam ser mudadas na nossa vida. Por que precisa ser mudado? Porque antes de você conhecer a Cristo, todos nós fomos moldados de forma errada. Porque nós somos moldados segundo o padrão do mundo. E o que é o padrão do mundo? O que é que o mundo ensina? E quando o mundo é governado, o sistema, o mundo é governado pelo diabo. 1 João 5,14 diz assim, que o mundo jaz no maligno.
Então, antes de conhecer a Cristo, nós éramos moldados por esse sistema. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós descobrimos a necessidade de mudar. Então, algumas coisas que nós precisamos mudar. Primeiro, deixar de lado o sentimento derrotista e perseverar. Antes de estar com Cristo, você tinha uma mente derrotista. Mas agora que você está com Cristo, você descobriu o segredo da perseverança. A Raquel cantou um hino aqui nesta noite. Quero que valorize o que você tem. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Jamais se dê por vencido quando você estiver sob a promessa de Deus. Jamais aceite a derrota. Provérbios 24:16. A pessoa honesta pode cair 7 vezes, que sempre se levanta de novo. Essa é a vida do crente. Então o fato de você tombar diante de uma batalha, de você em algum momento não conseguir lograr êxito, não significa o fim. Persevera, continua perseverando, porque você pode cair, mas se você tem a sua mente renovada pelo Senhor, se você tem uma vida regida pelo Evangelho de Cristo, você vai se levantar, não vai ficar prostrado, amém? Segundo, deixe de lado as preocupações e desespero e passe a confiar em Jesus, mesmo que você esteja no meio de uma tempestade. Os discípulos estavam no barquinho, eles estavam desesperados, todos nós sabemos disso, está na Bíblia. Eles estavam desesperados, mas eles ainda tinham uma esperança. Eles confiavam em Jesus. Então, quando o vento está balançando e eles olham lá e falam: Jesus está ali, está dormindo, vamos acordar ele. E eles correm lá e falam: Senhor, você vai deixar a gente morrer aqui? Então, não tenha um estado de desespero, de preocupação, mas confie no Senhor. Quando o seu barco estiver balançando, Ele tem o poder para acalmar as ondas e tempestades da sua vida e trazer paz sobre você. Aliás, por falar de paz, deixe de lado o nervosismo. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos ser menos nervosos, menos tensos e precisamos ter mais paz. Porque no mundo, a pessoa que não conhece a Deus, ela se desespera, ela fica nervosa, tensa diante de qualquer situação. Mas olha o que Paulo diz em Filipenses 4:7: a paz de Deus que ninguém entende, guarda o coração e a mente de vocês. Então, no lugar de nervosismo, de tensão, tenha no teu coração a paz que somente o Evangelho pode trazer. Tenha, no lugar de você ficar guardando rancores. Sabe aquela pessoa que não consegue esquecer uma ofensa de alguém? E aí ela fica se marginalizando, ela fica sofrendo com aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não morra por causa das mágoas. Não morra e nem fique doente por causa dos outros. Olha o que Jesus ensina: ao invés de você guardar rancores, porque isso faz parte da velha natureza, de quem andava na escuridão, libere o perdão, porque você agora está na luz. Pedro chegou para Jesus, está lá em Mateus 18:21, e falou assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes está bom? O que Jesus falou? Não. Você deve perdoar 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Irmãos, o crente que está em Cristo, que tem a sua mente renovada, ele reconhece, ele sabe do poder do perdão. Porque quando alguém te ofende e você libera o perdão, você fica em paz consigo mesmo. Você não fica guardando aquela mágoa: ai, fulano falou tal coisa, porque o outro falou isso, porque alguém me ofendeu, porque alguém falou de mim. Esquece, irmão, deixa para lá. Porque você vai ficar sofrendo com essas coisas. Libera o perdão, deixe que a graça de Deus venha transformar a sua vida.
Irmãos, permitam que Deus renove a mente de vocês. Mais uma coisinha só. Em lugar do orgulho, porque as pessoas que andam na escuridão vivem no orgulho, seja humilde. Tenha humildade no teu coração. A Bíblia diz em Provérbios 29:23, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde é respeitado. A honra, ela vai adiante das pessoas que são humildes. Então seja humilde. Há muitas outras atitudes que nós devemos mudar. Eu já vou pedir para Raquel se aproximar. Tem muitas outras coisas que nós precisamos mudar. E para nós saber o que nós precisamos mudar, nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos estar dispostos a ler, a meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos estar dispostos a ouvir conselhos de pessoas sábias e tementes a Deus. Nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê conhecimento e sabedoria para que nós possamos saber o que agrada a Deus. O salmista no Salmo 143, versículo 10, ele diz assim: o Senhor é o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Olha a oração do salmista: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, e que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que cada um de nós possa permitir-se que o Espírito de Deus, que o Senhor promova esta transformação, esta renovação diária em nossas mentes. Tem um hino na harpa cristã 339, não me atrevo a cantar com a Raquel aqui do lado, mas esse hino, no coro dele diz assim: para fazer a tua vontade, quero de ti mais poder, dá-me tua santidade, quero só para ti viver. Que todo dia nós possamos, ao nos despertar, lembrar disso: Senhor, eu preciso mais de ti, eu preciso do teu poder para fazer a tua vontade. Amém? Você recebe esta palavra da parte de Deus, então que o Senhor te abençoe.